Quando falamos em divisão dentro das igrejas, nós estamos falando de um assunto milenar. Eu quero que você entenda que essas divisões não são pertinentes apenas nos tempos atuais. As divisões não nasceram nos últimos 50, 100 anos. Na verdade, divisão existe desde que o homem é homem. Agora, claro, quando nós falamos na igreja, quando nós falamos em cristianismo e nos mudamos lá para a época de Jesus, vamos lá para o início da igreja cristã, existe um apontamento de que essas divisões já existiam. E o apóstolo Paulo, em uma dessas situações, em uma das suas cartas, ele traz uma instrução, ele traz um apontamento de como que nós podemos resolver isso. Então presta muita atenção, porque na palavra de Deus para você no dia de hoje, você precisa entender muito mais de como acontecem as divisões dentro da igreja, o que eu e você podemos fazer para que isso não aconteça. E como de fato nós podemos aplicar a palavra de Deus, a palavra da verdade, e viver ela na sua integridade, como pessoas maduras, como filhos maduros de Deus, e não agindo simplesmente como meninos na fé. Essa carta que eu estou falando para vocês é a de 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 10. É um trecho onde o apóstolo Paulo ele vai tratar especificamente de divisões que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Mas presta bem atenção nessa leitura, porque esse texto, esse ensino vai trazer um apontamento para você nos dias de hoje de como que você deve agir. No versículo 10, Paulo diz: Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos o quê? Em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo apóstolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado a favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Queridos, divisão na igreja é um assunto complexo. Ele é um assunto muito vasto. Por quê? Porque as igrejas se dividem por vários motivos. As igrejas às vezes podem se dividir quando acontece uma briga entre famílias. Tem igrejas que inclusive começam dentro de uma família grande. E com o passar do tempo, essa família se desentende. Então ali existe um racha, uma divisão de igreja. A divisão de igreja ela pode acontecer às vezes por pensamentos. Um pensa de uma forma, outro pensa administrativamente de outra. Uma igreja ela pode se dividir por questões teológicas. Um é adepto da teologia reformada, o outro da teologia pentecostal. E se nós pegarmos dentro da teologia reformada, existem vários desdobramentos, confissões, credos religiosos, e na pentecostal do mesmo jeito. Então existem ramificações dentro da cultura pentecostal e assim por diante. Então são muitos os motivos que levam as igrejas a se dividirem. E aqui Paulo ele aponta um dos problemas que acontecia ali na igreja de Coríntios, que era justamente em relação a esse pensamento. Uns seguiam um determinado apóstolo e outros preferiam seguir outro ensinamento de um outro apóstolo, e alguns diziam não, que só seguiam a Cristo Jesus. O fato é que, independente da causa da divisão da igreja, observe que Paulo ele traz aquilo que é central, aquilo que é importante que você guarde no seu coração. Nós precisamos entender que só existe uma fé, que só existe um Deus, que só existe uma doutrina. E nós precisamos entender que foi Deus
que enviou o seu Filho e que foi Cristo Jesus que morreu na cruz. Então não são as ações de outras pessoas que farão com que eu e você façamos escolhas entre A, B, C ou D. A nossa escolha ela é apenas uma. Nós escolhemos pelo Evangelho, nós escolhemos Cristo Jesus, nós escolhemos viver a palavra de Deus. Embora alguns irmãos tenham a tendência de pensar por um viés, de pensar por um outro lado. Mas nós precisamos entender que o corpo de Cristo, ele é um só. Não existem várias igrejas. Não existem igrejas diferentes. Existe apenas uma igreja, assim como existe apenas um corpo. E para que você não fique com confusão na sua mente, talvez você se pergunte, poxa, mas por que existem então várias placas de igreja? Por que existem igrejas históricas, igrejas contemporâneas, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais, comunidades e assim por diante? Na verdade, nós seres humanos, nós temos o hábito e o costume e o instinto de nos agruparmos com pessoas com as quais nós identificamos mais. Então as igrejas nada mais são do que grupos os quais nós identificamos mais. Mas não quer dizer que aquele grupo seja diferente de mim naquilo que é concernente ao Espírito, naquilo que é concernente à palavra, naquilo que é concernente à salvação. Porque se outra igreja prega de uma determinada forma, mas crê em Cristo Jesus como eu creio, então nós cremos na mesma sã doutrina. Se ele entende que Jesus é o único suficiente Salvador, assim como eu também creio, então nós fazemos parte de um mesmo corpo. Você percebe? Obviamente, talvez você esteja pensando isso agora, eu concordo com você. O ideal era que as igrejas não tivessem nome, que o nome da igreja dos evangélicos fosse o quê? Igreja de Cristo e ponto final. Porque só existe uma igreja. Não existem várias igrejas quando nós estamos falando daquilo que o Senhor instituiu. Existe apenas uma igreja. E o mais interessante é que no final dessa leitura, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Essa frase aqui de Paulo ela é fundamental, por quê? Porque ele está apontando para a cruz. A cruz, irmão, ela é insubstituível. Embora você tenha sido batizado por uma igreja A e outra pessoa tenha sido batizada por uma igreja B, ou um foi batizado por aspersão e o outro por imersão, isso não interessa. O próprio Paulo diz, eu não fui aqui chamado para batizar, eu não fui aqui chamado para ficar trazendo doutrina de batismo para vocês. Eu sou apenas um mensageiro das boas novas e como mensageiro dessa palavra, eu aponto para a cruz, eu aponto para Cristo Jesus. Então, o conselho do Senhor para a sua vida no dia de hoje é: olhe para a cruz, olhe para Cristo. Esqueça esses pormenores, esqueça esses detalhes que cada denominação emprega na sua teologia, na sua liturgia, mas atenha-se àquilo que é a base do Evangelho, aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus nos ensinou. Se apegue a essa verdade, se apegue a essa palavra e entenda que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós somos uma igreja unificada, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus.